A segunda forma de você adquirir um medo é através vamos dizer, com crenças, ou até mesmo com a forma como as pessoas te educam, mas muitas vezes você não viveu esse medo. Olha que interessante isso. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina só que o seu pai ou sua mãe sempre falou para vocês que você tem que ter um emprego fixo na sua vida, que você tem que ser concursado, por exemplo. Aí você pode crescer aqui na cabeça e ter um medo, por exemplo, de largar o seu concurso e montar uma empresa. E talvez os teus pais passaram fome, talvez os teus pais passaram dificuldade financeira e programaram a sua mente para ser ali uma pessoa que tem ali um emprego fixo. Dando um exemplo aqui, tá? Então, olha só que interessante. Você não passou fome, você não passou dificuldade, às vezes você não viveu o que aquele seu medo te trouxe. Ou, por exemplo, traição. Vamos supor que a sua avó foi traída, que o seu avô sofreu também ali uma traição, ou sofreu um abandono, e a sua mãe e o seu pai cria você dizendo, olha, relacionamento tem que ser pro resto da vida, tem que ser certo, não pode trair. Então, às vezes, você cria uma ansiedade no relacionamento, você cria um medo de ser traído, você cria um medo de ser abandonado, porque colocaram aquilo na sua cabeça. Então, aqui o pessoal falando também, né, eu sofro com crise de ansiedade, pareço uma bolha que em algum momento vai explodir. Intestino para de funcionar, desregula o sono e a cabeça não para. Exatamente. É um dos principais sinais e sintomas da ansiedade, né, do medo. Então, olha só, pessoal. Então, presta atenção nisso. Existem basicamente duas formas de você adquirir o medo. Basicamente. Uma é você viver uma experiência traumática que te gera um medo. Duas, é você passar por várias situações na sua vida onde as pessoas vão engramando aquele medo na sua cabeça. De uma forma ou de outra, nós temos que trabalhar esses medos, certo? Porém, aquele medo que é mais mental, onde a pessoa ela não viveu a experiência, obviamente, ele é muito mais fácil e rápido de você ressignificar. Então, por exemplo, é só você parar para pensar. Vamos supor que você tem medo de não conseguir pagar as contas. Um exemplo. Você já faliu alguma vez? Você já deixou de pagar suas contas alguma vez? Se isso não aconteceu com você, então você não viveu essa experiência, ela foi adquirida. Foi seu pai, foi sua mãe, seu avô, sua avó que programou isso na sua mente. Agora, se você, nossa, eu tenho medo de ser traída, e você já foi traída e foi muito difícil, então é bem possível que essa experiência traumática te trouxe um medo de ser traído. Entende? Então, quando você vive a experiência, nós temos um mecanismo que é muito interessante. O nosso cérebro, ele registra o ver, tudo que viu, tudo que sentiu, né, sensações, o olfato, tudo que envolve o cheiro, o que escutou. Então, o nosso cérebro, ele registra o máximo que ele pode dos 5 sentidos para que, futuramente, você possa ter uma forma de você conseguir principalmente você conseguir modificar essa sensação e se protegendo dela. Então, por exemplo, você vive uma situação traumática que aconteceu, um medo que aconteceu no inverno, ou que aconteceu no verão, vamos falar no verão. E aí, toda vez que chega o verão, você pode ficar doente, mesmo não acontecendo nada. Por quê? O seu cérebro ele sempre vai entrar em estresse antes de chegar aquele período que foi difícil. E, obviamente, quem está aí estudando a medicina germânica com a gente no curso que entrou agora, né, no MRT, na turma, nova turma, parabéns aos alunos que entraram na turma. Então, quando você passa pela situação de estresse e não acontece nada, você entra no que a gente chama de fase pós-conflito, que é a fase inflamatória. Então, olha só que interessante, tem pessoas que é assim. Eu tenho certeza que você ou é assim, ou você conhece alguém assim. Nossa, todo fevereiro eu fico doente. Ou, nossa, sempre que eu, sei lá, vou para um sítio, para uma região onde tem mata, eu fico gripado. Então, você tem que pensar nisso como memórias inconscientes que o seu cérebro registrou que aquilo é traumático, que aquilo foi difícil. Porém, quando você passa por aquela situação, mas você não vive nada, automaticamente você consegue entrar num processo aí de fase de inflamação.